Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, eu estou agora, Senhor, adentrando a Tua presença e levando todos os que estão me ouvindo aqui no templo, no rádio, na internet e também por essas gravações. Eu os trago agora, Pai, em nome de Jesus, a Tua presença e quebro todo o espírito maligno de incredulidade. Todo o espírito de incredulidade eu resisto agora em nome de Jesus Cristo. E ordeno em nome de Jesus Cristo que caiam por terra agora todas as escamas dos olhos, caiam por terra agora todos os grilhões, todas as prisões e principalmente as fortalezas de onde operam esses espíritos malignos para gerar incredulidade em Deus e na sua palavra. Em nome de Jesus, saiam e nunca mais voltem. Senhor, opera agora com o Teu Espírito, ó Pai, a fé, ó Deus, e a compreensão e a revelação da Tua palavra. Assim te peço, orando em nome daquele que vive e que reina para todos sempre, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Agora abra sua Bíblia no quarto livro do Antigo Testamento, livro de Números, capítulo 13. Nós vamos falar de um episódio relatado tanto no capítulo 13 como também no capítulo 14 de Números. Nós vamos ler alguns poucos versículos e eu vou resumir essa história que é conhecida por aqueles que estudam a palavra de Deus. Entretanto, muita gente não conhece. Muita gente não conhece essa história. Então eu farei assim um breve resumo para que você possa entender sobre o que nós estaremos falando nesta noite. Números capítulo 13. Versículos 27 e 28. Diz assim: E dando conta a Moisés, disseram: Fomos à terra que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e esse é o seu fruto. Eles haviam trazido, se você ler o texto todo, um grande cacho de uva num ramo. 2 homens precisaram ser usados para carregar aquela ramagem com aquele cacho de uva. E esse é o seu fruto. Versículo 28. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak, isto é, os anaquins, os gigantes. Agora, versículo 31 e 32. Disseram, porém, os homens que subiram com ele: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é forte demais para nós. Assim, perante os filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os habitantes. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Ainda o versículo 33. Também vimos ali os nefilins, isto é, os gigantes, isto é, os filhos de Anak, que são descendentes dos nefilins. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Capítulo 14, versículo 6 até o versículo 8. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos introduzirá nesta terra e nos-la dará. Terra que mana leite e mel. Terra que mana leite e mel. Que Deus abençoe esta palavra ao teu espírito.
Amados, para aqueles que não estão familiarizados com essa história, esse relato bíblico, o resumo é este. Os filhos de Israel viveram 430 anos escravos no Egito. Deus levantou um homem chamado Moisés, comissionou Moisés com poder, com autoridade, e o enviou ao Egito, e lá, mediante uma história muito conhecida, retratada em filmes, mediante o mover da mão forte de Deus, 10 pragas, Deus os tirou do Egito. E foi com eles para o deserto. Depois ocorreu um milagre fabuloso, quando Faraó, parece que despertando daquele erro que, segundo ele, tinha cometido, libertando o povo de Israel, foi com seus exércitos atrás dos israelitas. E eles estavam numa posição muito ruim, montanha de um lado, montanha do outro, mar na frente e o exército de Faraó atrás. Deus opera então um grande milagre e abre o mar vermelho. Houve esse grande milagre. E eles continuaram, foram até o Monte Sinai, Deus deu os 10 mandamentos, e daí Deus então manda que eles sigam à frente para a terra que manava leite e mel, terra excelente. Quando eles se aproximam, mais ou menos 2 meses depois, 50 dias a 2 meses depois de terem saído do cativeiro e andado por aquele deserto, e eles andaram, irmãos, protegidos por Deus. De dia tinha uma nuvem que fazia sombra, e à noite, como a temperatura no deserto cai abaixo de 0, havia uma coluna de fogo que não só alumiava todo o acampamento de mais de 2,5 milhões de pessoas, mas aquecia também, para que eles não morressem de frio. Muito bem, eles foram até a terra de Canaã. Aí Deus manda Moisés fazer uma coisa que estão descritas aqui, tudo isso está descrito aqui, a partir do capítulo 13. Escolhe 12 homens, cada um representando uma das 12 tribos de Israel, e manda que eles vão espiar a terra. E esses espiões saem e percorrem toda aquela terra que seria conquistada, que Deus havia prometido a Abraão, e repetido essa promessa a Isaac, Jacó e a todos os descendentes, e agora estava na hora de conquistar. E eles percorrer durante 40 dias e voltam. E voltam e dão este relatório, que nós acabamos de ler aqui. Versículo 27. Dando conta a Moisés, disseram: fomos à terra que nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel, e esse é o seu fruto. Ou seja, esse cacho enorme de uva que eles haviam cortado, conforme os versículos anteriores descrevem. Contudo, o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos também ali os filhos de Anak, os gigantes. Hoje quero falar sobre a vida de incredulidade ou vida de fé. Vida de incredulidade ou vida de fé. Nós estamos na noite da fé. Irmãos, esse relatório que esses homens trouxeram foi mais ou menos assim. 10 disseram: a terra não pode ser conquistada. 2 disseram: a terra pode ser conquistada. Então o relatório foi de 10 a 2. 10 disseram que era impossível. 2 disseram que era possível. O resultado, então, foi de 10 a 2. Maioria esmagadora disseram não. Todos os 12 disseram: a terra é verdadeiramente excelente. O que Deus falou a Abraão em relação à qualidade da terra, que a terra era a terra que produzia a mãos cheias, era uma terra muitíssimo fértil, é verdade. Todos os 12 concordaram. Só que 10 disseram: infelizmente, ela está habitada por gigantes. E para piorar as coisas, as cidades são muito grandes e todas elas muradas e fortificadas.
muralhas de 9 metros de altura, como Jericó. Jericó tinha 9 metros de altura, os arqueólogos calcularam isto. E a espessura da muralha era tão grande que cabia casas ali. A prostituta Raabe tinha ali a sua casa. Era mais ou menos cerca de 6 metros a espessura. E eles disseram, é impossível conquistar esta terra. Agora eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. Deus nunca contou com a maioria. Diga assim, Deus nunca contou com a maioria. Isso. Cuidado com a maioria. O sistema de governo de Deus não é democrático. Não é da maioria. E Deus nunca contou com a maioria. Se Ele tivesse contado com a maioria, Ele não teria realizado aquilo que Deus queria e que sempre quis realizar na face da terra. Tem uma outra coisa que eu gostaria de deixar claro também, porque eu creio que você já ouviu esse ditado falso. Esse ditado é muito falso. Esse ditado que diz assim, a voz do povo é a voz de Deus. Você já ouviu isso? Esse ditado é falso. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que Deus nunca fala através do povo. Ele fala através de um ou outro homem que Ele escolhe para isso. A voz de Deus nunca foi a voz do povo. Portanto, toda vez que você ouvir esse ditado, aprenda isso. A voz de Deus não é a voz do povo. Uma outra coisa que me chama a atenção nesse relato é que as más notícias, elas causam impactos mais rápidos e duradouros nas pessoas. As más notícias causam impactos mais rápidos e duradouros nas pessoas. Isso há 3.500 anos atrás e vem desde lá. Até hoje, as más notícias são elas que povoam os noticiários. Você já prestou atenção? Você não vê notícia boa. É uma desgraça pior do que a outra. Um fato pior que a outra. E alguém já disse no mundo jornalístico que quanto pior a notícia, melhor. Quanto mais desgraça, melhor. Vende mais. Irmãos, as más notícias, elas têm um impacto muito mais rápido e muito mais duradouro nas pessoas. Por quê? Porque é muito mais fácil andar por vista do que andar por fé. As pessoas que foram espiar eram 12. Se nós fizermos uma conta aqui, 83% dos espias disseram, é impossível. Apenas 17% ou 2 deles disseram, é possível conquistar a terra. Por isso Deus nunca agiu com a maioria, sempre com aqueles que creem. Uma vez perguntaram para Jesus, Senhor, são muitos os que se salvam? Jesus respondeu em outra linguagem, ele disse, não são muitos, são poucos. Porque tem que entrar por uma porta estreita e caminhar por um caminho apertado, o caminho da fé. Você não pode caminhar na multidão. A porta larga e o caminho espaçoso, onde entra muita gente, Jesus diz que muitos são os que entram por ela, esta conduz à perdição. Portanto, meus irmãos, é uma coisa muito importante que vocês entendam estas coisas que eu estou colocando aqui. Mas eu gostaria de falar sobre, pelo menos, alguns resultados, talvez eu possa enumerar 8 resultados nesse episódio da incredulidade que nós podemos tirar lições para nós. Então, o nosso tema hoje é vida de incredulidade ou vida de fé. Vamos ver, assim, alguns resultados da incredulidade. O primeiro desse resultado é que a pessoa incrédula, ou a incredulidade leva a pessoa a duvidar das promessas de Deus. A incredulidade leva as pessoas a duvidar das promessas de Deus. Irmãos, eles viram que a terra era excelente, mas eles não creram nas promessas que Deus havia feito
a Abraão e a toda aquela descendência, e que essa promessa era deles. Eles viram que Deus era verdadeiro em relação à terra, era excelente. Mas eles olharam para as circunstâncias e encheram-se de incredulidade. Eles olharam para os gigantes e para as muralhas, e quando a incredulidade domina, a dúvida toma conta do coração e a visão fica desvirtuada. Você perde a visão. A incredulidade, ela faz a pessoa duvidar das promessas de Deus. Eles não fixaram a visão na terra que era boa, mas fixaram a visão nas fortalezas inexpugnáveis e nos gigantes que estavam atrás dessas fortalezas. Então a incredulidade nos faz duvidar das promessas de Deus. Olha aqui, são cerca de 8.000 promessas que contém este livro, mas todas elas são para aquele que crê. Não tem nenhuma para aquele que não crê. Às vezes nós cantamos aqui, quão maravilhosas são as promessas do Senhor. Elas são maravilhosas, e são mesmo, mas elas são todas condicionais para aquele que crê. Então, o resultado da incredulidade é que a incredulidade nos leva a duvidar das promessas de Deus. A segunda coisa que nós podemos tirar como lição aqui desse episódio é que a incredulidade nos faz esquecer rapidamente de quem Deus é. Irmãos, eles já não se lembravam mais dos feitos poderosos de Deus, que Deus realizara para trazê-los até ali. 2 meses, 60 dias, 50, 60 dias, e eles já não se lembravam mais dos grandes feitos de Deus. Eles estavam olhando agora para muralhas e gigantes. Se esqueceram que Deus havia construído verdadeiras paredes de água de um lado e do outro, isso numa extensão de 200 metros de largura, por 20 quilômetros de extensão. Eles esqueceram de tudo isso, que eles haviam passado a pé enxuto. Então a incredulidade nos faz esquecer rapidamente de quem Deus é, dos feitos poderosos de Deus. Eles só se lembravam dos gigantes e das cidades fortificadas. Por isso trouxeram esse relatório, dizendo, olha, é impossível nós conquistarmos esta terra. A incredulidade também, a terceira coisa, ou o terceiro resultado da incredulidade que nós vemos aqui, é que a incredulidade leva as pessoas a viver o aqui e o agora. Leva as pessoas então a esquecer as bênçãos já recebidas na vida dele. Você passa a viver o aqui e o agora. Não se lembra daquilo que Deus já fez na sua vida. Quantas pessoas aqui tiveram um milagre na sua vida? Milagre de cura, milagre de livramento, milagre de provisão, que você sabe que foi Deus que operou esse milagre na sua vida. Por favor, levante a mão. Olha, praticamente quase todos. Você que está aí na internet e no rádio, tem uns irmãos que levantaram até as 2 mãos, tantos milagres que já receberam. Sabe, irmãos, mas a incredulidade leva as pessoas a viver o aqui e o agora, esquecendo-se daquilo que Deus já operou na sua vida. Isso é terrível. A incredulidade faz com que você só enxergue aquilo que está diante dos seus olhos, e você passa a andar por vista e não por fé. A incredulidade é uma coisa terrível, porque ela impede a manifestação do poder de Deus. Você está entendendo? Então são lições que nós podemos tirar aqui desse texto. Uma vida de incredulidade
leva a todas essas consequências. A quarta coisa que eu gostaria de ressaltar, como resultado da incredulidade, é que a incredulidade, ela pode levar a pessoa a ver apenas a impossibilidade. Existem pessoas que só enxergam a impossibilidade. A maneira dela ver as coisas é: não vai dar certo. Nada vai dar certo. Essas pessoas são negativas. A palavra, vamos dizer assim, principal dela é não posso, não consigo, não vou conseguir, não vou alcançar, não isso, não aquilo outro. Porque é a incredulidade que está reinando no seu coração. Aqueles homens olharam aquela terra, era terra fertilíssima, excelente terra, mas eles não fixaram os olhos na terra e nem se lembraram das promessas do Deus de Abraão, que havia operado maravilhas para trazê-los até ali e queria introduzi-los na terra. Eles foram olhar só para as muralhas, e olhando para as muralhas e vendo os gigantes trepados em cima delas, que eram homens de 3 metros de altura, você pode imaginar, eles só viram o quê? Impossibilidade. A quinta coisa, ou o quinto resultado da incredulidade nesse texto que nós estamos examinando, é que a incredulidade, ela tem uma capacidade enorme de influenciar as pessoas. Aqueles 10 chegaram e deram o relatório. Os outros 2 também deram. Só que a incredulidade daqueles 10 alastrou-se por todo o povo de Israel. Eram mais ou menos 2 milhões a 2 milhões e meio, alguns calculam até mais. Irmãos, só de homens, a Bíblia diz que eram 600 homens de guerra, 600 mil homens de guerra. E alastrou aquela incredulidade. Porque a incredulidade, irmãos, é contagiante. E levou a ponto, ela é tão contagiante que levou o povo a se revoltar contra a liderança, contra Moisés, e a pensar e a desejar levantar uma nova liderança para fazê-los voltar para o Egito, onde eles tinham sido escravos durante 430 anos. Queriam guiá-los, uma nova liderança para guiá-los de volta ao Egito. Foi tão contagiante esta incredulidade lançada por aqueles 10 homens, que eles pegaram em pedras para apedrejar a Josué e Caleb. Iam matar Moisés e Arão também. Se Deus não tivesse intervido, se a glória do Senhor não tivesse aparecido sobre a tenda, Caleb e Josué talvez tivessem sido apedrejados por influência da incredulidade, o poder que a incredulidade tem. Isto é uma coisa tremenda. Por isso que nós pregamos aqui sobre fé. Mas tem uma boa parte das pessoas que não creem. E Jesus disse certa vez: se creres, verás a glória de Deus. Mas se você não crer, você nunca vai ver coisa alguma relativa à glória de Deus. Por isso, irmãos, nós temos que aprender aqui as consequências ou os resultados da incredulidade. Ela tem uma capacidade, um poder de influenciar as pessoas, a ponto de levar as pessoas a agir de maneira terrível. Terrível. A Bíblia nos fala de que Jesus, certa vez, ele foi para a terra dele, aonde ele havia sido criado, Nazaré, e quando ele chegou ali, as pessoas olhando para ele disseram: mas não é esse aí o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, seus irmãos não se chamam Tiago, Simão,
Judas e as suas irmãs não estão aqui conosco, como é que vem esse poder e tal, e escarneceram dele, e não creram nele? Jesus dá uma sentença, ele diz, olha, um profeta não fica sem honra, a não ser na sua própria terra e na sua própria casa. E a Bíblia diz que Jesus não pôde operar nenhum sinal ali, a não ser curar umas poucas pessoas impondo-lhe as mãos, por causa da incredulidade daquelas pessoas que o conheceram, que o viram crescer e se tornar um moço adulto. Eles não creram. A incredulidade, ela opera no sentido contrário de trazer obstáculo à reação ou à realização que Deus quer dar. O sexto ponto aqui, o sexto resultado da incredulidade desse povo, nós vemos que a incredulidade é capaz de trazer também um complexo de inferioridade nas pessoas. Não sei se vocês perceberam, eu li um dos versículos aqui, mas aqueles 10 espias, quando eles deram aquele relatório, eles enfatizaram muito uma coisa. Eles disseram, olha, a terra tem cidades fortificadas, muito grandes, e tem uma coisa terrível nessa terra. Tem os filhos de Anak, os anaquins, os gigantes. E olha, vocês, meu povo, diziam aqueles líderes, eles eram príncipes do povo. Esses homens eram tão grandes que era como se nós fôssemos gafanhotos perto deles. Nós olhávamos para eles e nos sentíamos como se fosse um mero gafanhoto. E eles olhavam para nós e não viam outra coisa senão um simples gafanhoto. Irmãos, homens de 1,70 m, 1,80 m, tiveram um complexo de inferioridade tão grande que eles se viam com a estatura de 5 centímetros. Um gafanhoto é mais ou menos isso, né? Eram homens de 1,70 m, 1,80 m, sei lá, 1,90 m alguns, mas o relatório que eles trouxeram disse, olha, nós aos olhos daqueles homens não passamos de 5 centímetros. A incredulidade gera complexo de inferioridade. Eu não posso, eu não vou conseguir, eu não tenho condições. A incredulidade, a falta de fé, gera complexo de inferioridade. E na medida em que eles se sentiam como gafanhotos, aqueles gigantes ficavam mais gigantescos ainda, não é verdade? Ora, se eles com 1,80 m sentiam-se que tinham 5 centímetros, aí os gigantes que tinham 3 metros ficavam com a diferença de 2,95 m. E não de 1,20 m. Complexo de inferioridade. A incredulidade gera em nós complexo de inferioridade. O sétimo resultado que esses textos nos mostram é que a incredulidade, ela nos faz retroceder nas conquistas que nós já obtivemos. Irmão, se você olhar para trás, você que tem aí 2, 3, 5 anos de nascido de novo, você já viu tanta coisa acontecer na sua vida, como hoje esse irmão deu um testemunho aqui, de tantas coisas acontecidas na vida dele. Se ele deixar a incredulidade entrar no seu coração, se você e eu deixarmos, o que vai acontecer conosco? Nós vamos retroceder nessas conquistas. Aquele povo, irmãos, aquele povo estava livre nos seus corpos, eles eram livres, eles tinham sido escravos 430 anos, Deus havia tirado lá, fisicamente eles eram livres, mas mentalmente eles eram escravos. Eles retrocederam em tudo. Eles não renovaram a sua mente, eles não se fixaram nas coisas que Deus havia feito para tirá-los de lá e conduzi-los por aquele deserto. Eles se esqueceram da passagem do Mar Vermelho,
da pedra que Moisés feriu e que jorrou água, enfim, de tantas coisas que Deus foi fazendo na vida deles. Eles esqueceram de tudo isso porque não renovaram a sua mente. A Bíblia fala muito em Romanos, depois pode ler Romanos 12, 2, que nós temos que renovar a nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E você só pode renovar a sua mente com a palavra de Deus, fazendo da meditação, da leitura e da meditação, uma constante na sua vida, de tal sorte que a palavra de Deus entre em você e permanece lá dentro e vai gerando fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir o que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus estiver dentro de você, você não será uma pessoa incrédula, mas será uma pessoa de fé. E quanto mais você meditar nela, mais fé você vai ter. E quanto mais fé você vai ter, você vai se aproximando cada vez mais do Deus do impossível, que nós cantamos aqui. Ele faz o impossível acontecer. E a oitava coisa que a incredulidade gera nessa lição desse povo aqui é a murmuração. Aquele povo murmurou contra o Senhor porque se tornou incrédulo. A murmuração é uma das coisas que mais desagrada a Deus e traz a ira de Deus, a indignação de Deus sobre aqueles que murmuram. Tanto que Deus deu uma sentença ali, de 20 anos para cima, nenhum daqueles que murmuraram contra eles iria entrar na terra prometida. Morreriam todos no deserto. E para não deixar dúvida disso, Deus fulminou aqueles 10 homens. Eles morreram de praga diante do Senhor naquela ocasião. Naquela ocasião. Porque a murmuração é uma coisa terrível. Sabe, irmãos, Deus, Ele quer ver a boa vontade nossa e Ele também quer ver o desejo nosso de vencer, que os seus filhos sejam vencedores, que os seus filhos sejam pessoas de fé. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 10, versículo 38, o meu justo, isto é, aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus, que somos aqueles que nasceram de novo, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Por isso, nós não podemos ter um espírito de incredulidade. Nós temos que ter fé e andarmos por fé. Então, eu quero que você pense um pouco, qual desses dois times você vai entrar? Você vai ficar com a maioria ou com a minoria? Com os 10 ou com os 2? Vamos ver as características rapidamente daquele que anda por fé, conforme esse texto que nós estamos examinando. A primeira característica de uma pessoa de fé, ou que anda por fé, é que essa pessoa possui uma visão otimista da vida. Diga assim, possui uma visão otimista da vida. Irmãos, Caleb e Josué, eles acreditavam na vitória. Por quê? Pois eles criam que quem abriu o Mar Vermelho podia derrubar aquelas muralhas e liquidar com aqueles gigantes. Quem tem poder para abrir um mar numa extensão de 20 quilômetros, 200 metros de largura, fazendo um povo inteiro passar a pé enxuto e depois fechar esse mar em cima de um exército poderoso, tinha e tem poder para demolir qualquer muralha e derrubar e matar qualquer gigante. Por isso, a pessoa que anda por fé, ele tem uma visão otimista da vida. Quando você vê uma pessoa que não tem uma visão otimista, saiba que ela não é uma pessoa de fé. Como está você, fulano? Não está bem não, as coisas não estão bem, a coisa só vai para trás, tudo que eu faço dá errado. E a sua saúde? Olha, está para lá de Bagdá de ruim, né? Dói aqui, responde ali, vai acolá. Saiba que esta é uma pessoa sem fé.
Outra característica de quem anda por fé é que esta vida, ela tem toda a sua vida voltada para Deus. A pessoa que anda por fé, ela tem a sua vida voltada para Deus. Aqueles dois, Calebe e Josué, eles tinham as suas vidas voltadas à obediência de Deus. Eles eram obedientes. Deus disse assim, olha, eu vou introduzir o povo. E eles faziam parte do povo. Numa terra que mana leite e mel. Eles sabiam que iam ter que conquistar aquela terra. Eles sabiam que não ia chegar lá e aqueles habitantes eram todos cadáveres, esqueletos. Não era isso. Eles sabiam que tinha que conquistar. Mas aquele que tem fé, ou anda por fé, tem a vida voltada para Deus. Principalmente para a obediência a Deus e a sua palavra. Porque a obediência a Deus e a palavra de Deus traz vitória. Amém? Diga assim, se eu obedecer a Deus e a sua palavra, eu serei vitorioso. É isso que aconteceu com Calebe e Josué. Irmãos, de toda aquela multidão, só esses dois entraram na terra prometida. E domingo à noite eu quero falar sobre Calebe. Eu nunca preguei sobre Calebe, eu vou pregar sobre Calebe, se Deus quiser, domingo à noite. A obediência a Deus, então, e a sua palavra, ela traz vitória. Sabe por quê, irmãos? Porque quem obedece a Deus torna-se dependente de Deus. Calebe e Josué, eles conheciam o Deus de seus pais. E eles obedeciam e eram dependentes do Senhor. Por isso que eles disseram, olha, aqueles gigantes vão ser o nosso pão. Eles olhavam com outros olhos, aqueles gigantes. Diz assim, nós vamos comê-los, nós vamos devorá-los, nós vamos acabar com eles. Enquanto que aqueles 10 olhavam para os gigantes e diziam, nós somos gafanhotos, nós vamos ser esmagados por eles, eles vão pisar em cima de nós, vão acabar conosco. Olha a maneira de ver quando a pessoa tem fé. A terceira característica de quem anda por fé, irmãos, é que ele não se deixa dominar pelo medo. Diga assim, não se deixa dominar pelo medo. Sabe por quê? Porque o medo inibe a vontade e traz o desânimo. O medo acaba, ele dá uma bloqueada na vontade da pessoa e traz desânimo. O medo neutraliza os sonhos e faz com que a pessoa volte atrás. O medo, ele é tão terrível que ele chega até a fazer a pessoa ver coisas que não existem. Um grande psicólogo, Iri Lopes, da Espanha, ele escreveu um livro que eu li quando era moço, chamado Os 4 Gigantes da Alma. E um deles era o medo. Um deles era o medo. O medo é uma coisa terrível. E a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de fortaleza. Josué e Calebe tinham esse espírito de fortaleza e não espírito de medo. Porque eles conheciam o Deus que estava com eles. Então eles não deixavam o medo inibir a sua vontade, nem interferir na vida deles. Quem crê em Deus não deixa dominar-se pelo medo. Quando uma pessoa tem medo de tudo, mas eu tenho medo disso, mas eu tenho medo daquilo. Essa pessoa não tem fé, não conhece a Deus, não conhece aquele que anda em vitória. O Deus Todo-Poderoso. Quarta coisa, ou quarta característica daqueles que andam por fé. Essa pessoa sempre confia no auxílio que vem de Deus. Diga assim, sempre confia no auxílio que vem de Deus. Irmãos, quem anda com Deus nunca está só. Pois Deus cuida do que nele confia. Basta você olhar para o Salmo 91 e você vai ver isto. O Salmo 91 é a revelação divina tremenda. Aquele que está com o Senhor, que confia no Senhor, ele descansa à sombra do Deus onipotente.
Ele é o meu refúgio. Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, eu não vou temer. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem a meu respeito, para que me guardem, para que me protejam, para que me livrem. Por isso, irmão, aquele que anda por fé, ele confia 100% no auxílio que vem de Deus. Ele sabe que o nosso Deus é um Deus de palavra e o Deus da palavra. E Deus, quando dá uma palavra, Ele não volta atrás. E Ele honra a palavra. Ele disse, eu vigio sobre a minha palavra para cumpri-la. E lá está escrito que nenhuma praga chegará à nossa tenda. Às vezes eu vejo essa coisa errada toda. Claro, a gente deve ser cuidadoso, né? Essas epidemias, essas coisas, tá? Mas eu confio em Deus. Acima de tudo, eu confio no Senhor. Que a palavra dele me garante que nenhuma praga chegará à minha tenda. Ou seja, à minha casa. Aleluia? Irmão, nós estamos vivendo num tempo complicado, um tempo difícil. Você às vezes vai lá, faz tudo para o bicho não proliferar ali, o Aedes aegypti, mas o vizinho do lado não faz, e pode acontecer. Não é verdade? Pode nascer os bichinhos lá. Mas nós oramos todo dia aqui, né, pastor? Pedindo, Senhor, faça dos seus anjos labaredas de fogo, que queime esses vírus e essas bactérias, que isso não chegue na residência dos seus filhos. Pois os anjos são poderosos, irmãos. Deus faz deles fogo. Fogo, eles são. Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem. Você pode confiar nisso? Ou você acha que isso é um salmo poético? Se você pensa que é um salmo poético, é bom você ir tomando as vacinas necessárias e cuidando, né? Botando tela, não saindo de casa, sei lá, faça alguma coisa aí. Mas aquele que confia no Senhor, ele anda sem temor. Não é que você vai fazer coisas que não, né? Você deve fazer tudo o que é normal, tudo aquilo que é exigido, tudo aquilo que concorre para a melhor solução. Mas acima de todas essas coisas está a nossa fé naquele que diz que nos protegeria. E a quinta e última coisa, para encerrar, ou a característica daquele que anda por fé, é que ele crê na garantia da vitória. Diga assim, ele crê na garantia da vitória. Irmãos, de toda aquela geração que saiu do Egito, como eu disse, de 20 anos para cima, apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Ninguém mais. Morreram todos. Todos que agiram com incredulidade morreram no deserto. Deus os fez voltar e peregrinar 40 anos para lá e para cá, andando feito barata tonta naquele deserto. 40 anos. Você sabe o que é isso, irmão? 40 anos. Não são 40 meses, nem 40 dias, são 40 anos. Até que morresse todos os incrédulos. Porque Deus não se agrada de gente incrédula. Deus não opera com gente incrédula e não coloca no reino dele gente incrédula. Ele quer pessoas que acreditem nele e na sua palavra. Que Deus abençoe essa palavra a você, para que você não seja nunca um incrédulo, mas seja sempre um crente. Seja sempre uma pessoa que crê. Crente é aquele que crê naquilo que Deus diz na sua palavra. E age segundo essa crença. Não é verdade? Você está aqui fazendo uma campanha porque talvez você tenha ouvido falar que Deus age aqui. Mas é bom que você mude a maneira de crer. Que você creia que Deus diz na sua palavra que se você buscá-lo de todo o seu coração, Ele vai ouvir a sua oração e se você crer, Ele vai operar na sua vida. Existe alguma coisa que Deus não possa fazer? Não. Ele é o Deus dos impossíveis. Ele opera o impossível. O que para nós é impossível, para Deus é natural, é possível. Então, irmãos, é esse Deus que nós servimos. É esse Deus que
vai operar agora na sua vida. Fique em pé, por favor. Você está fazendo a campanha, não está? Você tem colocado isso diante de Deus. Continue fazendo a campanha, mas faça com fé. Faça crendo que o que você está pedindo, se for de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, saiba que se você crer, você vai ter. Amém? Eu quero orar agora para que essa palavra entre no seu espírito e gere uma tremenda fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir o que a palavra de Deus diz. Irmãos, esse exemplo, o povo de Israel, ele foi escrito e deixado na Bíblia para instrução, ensino nosso, conforme Romanos capítulo 15. Feche os seus olhos agora. Senhor, eu quero te agradecer, ó Deus, primeiramente porque o Senhor agiu nesta hora. Eu tenho certeza, Senhor, porque todo o espírito de incredulidade e toda fortaleza foi quebrada naquela oração que fiz no início, e por isso essa palavra pôde penetrar agora na mente, ir até o espírito de cada um que a ouviu e que vai ouvir ainda através dessas gravações. Pai, que a fé que move montanhas, literalmente move mesmo, que derruba os gigantes, que põe abaixo as muralhas, a fé que em tudo que o Senhor diz, Pai, esta fé, que ela seja gerada, robustecida, fortalecida no coração desses que ouvem esta palavra agora. De tal sorte, Pai, que aquilo que nós estamos buscando, aquilo que nós estamos pleiteando, nós pleiteamos com base naquilo que Jesus fez, mas Ele requer de nós que nós creamos que aquilo que Ele fez já está realizado no mundo espiritual e vai se concretizar no mundo físico, na medida em que nós acreditarmos que já está feito. Por isso, Pai, nesse instante, eu repreendo mais uma vez toda e qualquer tentativa de Satanás de roubar a palavra da fé ministrada nesta noite. Repreendo todos os espíritos que geram incredulidade. E ordeno que eles fiquem longe desses que ouviram e ouvirão esta palavra, para que a fé que move todas as coisas possa operar, Senhor, os milagres, os feitos grandiosos do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor está trazendo hoje vitória. O Senhor está trazendo hoje resposta àquelas orações que têm sido feitas. Senhor, aqueles cartões, aqueles pedidos, ó Deus, têm sido levantados diante de Ti. O Senhor está trazendo agora a resposta, porque a nossa fé foi fortalecida, Senhor, no entendimento. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Teu povo estava sendo destruído porque lhe faltava conhecimento. E hoje demos um conhecimento, Senhor, comparando as consequências de uma vida de incredulidade e uma vida de fé. Senhor, nós queremos estar no time de Caleb e Josué, porque eram homens de fé, e porque eram homens de fé, porque acreditaram no Senhor e na sua palavra, o Senhor os exaltou, e o Senhor os introduziu na herança que lhes competia. E nós queremos também entrar na nossa herança. Senhor, saúde é nossa herança. Vitória financeira é nossa herança. Vitória, Senhor, nos problemas familiares são as nossas heranças. Ó Senhor, todas as coisas que Jesus conquistou naquela cruz nos pertencem por direito, por herança, porque nós somos os filhos do Senhor. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Fortalece, Senhor, esta palavra de tal sorte que ela nunca saia do nosso espírito. E toda vez que a dúvida vier nos assaltar, que nós nos lembremos da experiência dos filhos de Israel no deserto e das posições tomadas por Josué e Caleb. E que nós, Senhor, estejamos no time de Josué e Caleb. Eu abençoo o teu povo desta maneira, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.